Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o tipo de pergunta classificação com cartões. Este tipo de pergunta ela é uma pergunta interativa que vai permitir que os seus entrevistados classifiquem os itens que você definiu em categorias. Então, os respondentes poderão classificar os itens arrastando e soltando, né, nas respectivas categorias que deseja, e os itens vão ser classificados com a ordem de preferência. Para adicionar esse tipo de pergunta, eu venho adicionar pergunta, ela estará entre os avançados, logo abaixo em classificação, classificação de cartões. Então, eu insiro esse tipo de pergunta, ela já vai ser inserida aqui para mim. Tá? Então, aqui inicialmente eu posso colocar um enunciado explicando o tipo de classificação que eu desejo que o meu respondente faça. Nesse exemplo que já vem preenchido aqui, ele já vem com separações de categorias entre frutas e vegetais, né? Então, tem algumas frutas e vegetais inseridas aqui para serem classificadas. Tá? Eu posso adicionar outras opções manualmente por aqui e também eu posso fazer a edição em massa, inserindo categorias por aqui, um por linha, ou inserindo opções por aqui também, um por linha. Tá? Quando eu clico em configurações, eu posso aplicar algumas mudanças neste tipo de pergunta. Então, inicialmente a pergunta está como fechada, então são categorias que eu escolho que serão separadas as opções de respostas, ou eu também posso inserir uma pergunta do tipo aberta. Então, essas categorias aqui já não são exibidas mais para mim, e o respondente poderá criar categorias. Então, por exemplo, maçãs, eu venho aqui e solto. Então, ele vai perguntar qual é o nome da categoria que você está definindo maçãs. Então, eu iria colocar, por exemplo, frutas. Ah, então aqui o brócolis, eu venho aqui, eu posso inserir ele dentro de uma categoria que já existe, ou eu posso vir aqui e criar uma outra categoria de vegetais, tá? Então, dessa forma aberta, o respondente que irá criar as próprias categorias. Eu vou deixá-la fechada da forma que estava antes, né, com frutas e vegetais. O que diferencia seria que as categorias já estariam criadas e não podem ser alteradas. Tá? Então, eu também possuo a opção de desabilitar o ranking, porque a ordem que eu vou colocando nas minhas categorias define a minha preferência. Então, o que eu coloquei primeiro em frutas é a minha fruta preferida, em segundo, a segunda preferida. Se eu desabilitar essa opção, ela não considerará como um ranking, tá? E também eu posso mudar a ordem de exibição, de padrão, com a ordem que eu inseri, crescente, decrescente ou também randomizada, tá? Então, ao abrir a sua pesquisa, estará disponíveis as opções. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, eu considero a maçã uma fruta, a laranja também, a banana também, esses outros são vegetais. Tá. Concluir, eu vou inserir algumas outras respostas para a gente ter uma análise melhor, tá? Então, aqui eu vou colocar algumas respostas meio que aleatórias, tá? Só para a gente poder ter uma análise diferente. Vou colocar mais uma. Ok. Com as respostas já recebidas, né, na sua pesquisa, você poderá vir em análise. Aqui no painel, no dashboard, você terá análise específica desse tipo de pergunta. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho todas as opções de respostas e a porcentagem, né, de quantas pessoas considerou que a maçã é uma fruta e a porcentagem de quantos consideraram que ela é um vegetal. É a mesma coisa para todos os outros itens que eu inseri. Tá? E aqui também eu tenho a contagem, né, de quantas pessoas consideraram que a maçã é uma fruta, quantas pessoas consideraram que ela é um vegetal e mesmo para todos os itens. Como eu não desabilitei a opção do ranking, ele também me mostra a posição de preferência, né? Então, geralmente as pessoas preferem a maçã em primeiro, a laranja está ali entre primeiro e segundo, a banana em segundo, tá? Então, eu também tenho essa opção. Então, esse tipo de pergunta eu consigo fazer classificações, os respondentes irão classificar em categorias que ele mesmo pode criar, ou com categorias pré-definidas por mim, o criador da pesquisa, e depois na análise eu consigo fazer uma comparação de como foi separado, né, nessas categorias cada item que eu criei.